Um bom dia a todos. É uma alegria receber cada um de vocês. Nós já estamos aqui com mais de 100 pessoas reunidos para essa importante live que nós vamos ter hoje. Nós estamos aí no meio dos preparativos para o início das mudanças da reforma tributária, né? E eu acho que essa live de hoje vai ser muito importante para que nós possamos trocar ideia, para que nós possamos tirar dúvidas e que possamos aprender um pouco mais do que está por vir, né? Eu quero inicialmente ler aqui o comunicado, um cumprimento da LGPD, que nós gostaríamos de informar que esta live está sendo gravada e o material será utilizado exclusivamente para fins educacionais e de treinamento, e poderá ser publicado em plataformas como o YouTube e outras plataformas de ensino. Caso você continue assistindo, está consentindo com os termos do uso deste material, ok? Bom, hoje nós temos aqui conosco, temos o prazer de estar aqui com o Sérgio Amoroso. O Sérgio é o responsável pela área de arrecadação tributária da Megasoft, e eu gostaria de deixar ele dar o bom dia, cumprimentar a cada um de vocês nesta manhã. Fala pessoal, bom dia, prazer estar aqui, prazer estar com o Zanan. O Zanan vai falar depois do nosso convidado, mas muito legal estar aqui, é um assunto muito importante, muito relevante, e a Megasoft, como vocês já sabem, a gente em busca de mover as correntes, então nesse processo a gente está junto com vocês. Tá? Sejam bem-vindos, me conta aqui no chat de onde vocês são, quero ver quem está participando aqui com a gente, beleza? Obrigado, Zanan. Ok, muito bem. Você também, durante a apresentação aí, durante a live, tiver alguma pergunta, você pode escrever aí no chat, e aí a gente vai estar selecionando algumas perguntas para responder. Não sei se vai dar para responder todas no momento da live, mas vamos tentar responder ao máximo possível de perguntas. Eu estou vendo que tem algumas pessoas com a mão levantada, a gente não vai abrir para as perguntas verbalmente. Então, cada um faça suas perguntas de maneira escrita, e aí nós vamos ter um andamento melhor na nossa live, ok? 130 pessoas já estão aqui, e eu gostaria de apresentar neste momento o nosso professor que estará partilhando aí essa live conosco, é o Dr. Lucas Moraes. O Dr. Lucas, ele é advogado tributarista, auditor de tributos, já ocupou os cargos de gerente do Simples Nacional, superintendente na administração tributária e secretário executivo de finanças do município de Goiânia. Atualmente está como presidente do Conselho Tributário e Fiscal do município de Goiânia. Ele também é membro do Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma Tributária sobre Consumo, nomeado pelo secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. É o único goiano que está presente aí na comissão nacional desse projeto, desse programa, e ele está aqui conosco. Nós temos orgulho disso, de tê-lo conosco. Ele também já foi professor de direito, já ministrou direito tributário e processo tributário a mais de 2.500 alunos, e mais de 1.000 pessoas iniciaram a carreira tributária como auditores, advogados, contadores e outros, por intermédio do professor Lucas. Enquanto professor de ISS e ICMS do Simples Nacional, de malhas fiscais, de inovações tributárias, em diversos cursos de pós-graduação e MBA pelo país, e já apresentou isso a mais de 2.500 alunos. Professor Lucas, muito obrigado por estar conosco, muito bom dia, e é um prazer recebê-lo aqui conosco nesse dia. Olá, obrigado, Zanan. O Zanan é um grande amigo aí, a Megasoft tem sido uma grande parceira, né, e por onde a gente passa. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês, né, por onde, como diz, eu gosto de falar que eu rodo muitos municípios, né, e por onde eu passo, eu tenho boas referências da Megasoft, né, isso mostra
a competência de vocês, né, e eu também falo, aliás, falei numa reunião agora recente, né, que eu tô fazendo de tudo para trazer vocês aqui para Goiânia, vamos ver se dá certo, né, então estamos aí nessa luta, né, mas obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês, falando de um tema que vai impactar todo mundo, né, desde a área privada, indústria, comércio, serviço, e da área pública, vai impactar a União, já está impactando, vai impactar todos os estados, todos os municípios, né, todos os contribuintes, inclusive os contribuintes pessoa física, então, estamos diante de não é de uma reforma, a gente fala reforma tributária, mas nós estamos diante de uma demolição completa do sistema antigo e uma construção do zero, desde a fundação de um sistema novo, né, então fiquem muito à vontade para o nosso bate-papo. Beleza. Vamos iniciar, então. Eu quero antes reforçar 2 avisos, tá? A gente já comentou que essa live vai ficar gravada, então todo mundo vai ter acesso lá na Academia Megasoft, tá? E além disso, o Zanan já falou, mas reforçando, qualquer pergunta vocês podem mandar aqui no chat, eu vou estar acompanhando e a gente vai selecionar quantas a gente conseguir para a gente responder. Vamos aproveitar bastante essa oportunidade. Professor Lucas, iniciando aqui então, eu tenho um prazer de falar que a gente está com 160 pessoas e a gente tem um público aqui que é bem interessante, que provavelmente eu tenho muitos contadores e o pessoal da arrecadação também está em peso aqui com a gente, tá? Então, eu acho que é interessante a gente começar falando sobre um histórico, tá? Eu acho que é importante saber de onde a gente veio, para onde a gente está indo, então acho que começar pelo histórico é importante. Se eu puder falar um pouco sobre isso para a gente. Tá, você falou o histórico da reforma tributária, isso. Da reforma, então vamos lá. A reforma tributária, ela não é nova, né? Desde quando eu estudo, todo mundo aqui estuda direito tributário, sempre teve uma reforma tributária em pauta, sempre se discutiu reforma tributária. E a razão é muito clara, né? Porque o sistema tributário nacional que nós temos hoje, ele é muito caótico. Isso veio de forma muito intensa lá em 2021, quando o governo federal, ele alinhado a algumas diretrizes internacionais, ele montou um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho nomeado por portaria, aproximadamente 22 pessoas, né, do Brasil todo, e eu tive a oportunidade de, já nesse primeiro grupo de trabalho, eu fui o único goiano, né, eu vi que tem muita gente aqui de Goiás, eu fui o único goiano a integrar esse grupo de trabalho, né, e ali foi elaborada uma minuta, e o pedido do governo federal foi o seguinte: eu preciso fazer uma reforma, não que atenda à indústria, ao comércio, ao serviço, não que atenda aos estados, aos municípios ou à União. Eu preciso enxergar que hoje o sistema tributário, ele me traz um custo Brasil muito alto. Então, nós não temos um ICMS, nós temos 27 ICMS. Cada município, cada estado com as suas alíquotas diferentes, com regras diferentes, com legislações muito variadas, alguns tem substituição, outros não tem substituição, hoje o produto é substituição tributária, amanhã não é. Quando a gente vai para nível municipal, então, é uma maluquice, né? Nós não temos o ISS, nós temos mais de 5.700 ISS, cada um com padrão de nota, cada um com uma alíquota, cada um com uma obrigação acessória, cada município com seu entendimento diferente. E como fazer isso, né, como unificar, como centralizar, mantendo a competência dos estados, mantendo a competência dos municípios, porque a priori havia-se uma discussão de levar tudo isso para o governo federal. E a partir dali começaram-se as negociações, né? Foi elaborada uma proposta, a proposta que esse grupo de trabalho elaborou, praticamente ela foi aprovada quase que na íntegra. Por quê? Porque a própria proposta já fez uma negociação muito antecipada, né? Então, ali criou-se a figura do IVA dual, um CBS, que é da União, e um IBS, que ele é de competência compartilhada dos estados e dos municípios. A priori, os estados e municípios não iam ter competência nenhuma, ia tudo para a área federal, mas para amenizar esse conflito entre ente federativo, estados e municípios, alegando perda de competência, criou-se o IVA dual com os estados e municípios, tendo competência na fiscalização e na definição de alíquotas. Beleza. Muito bem. Então, nós podemos ver que a partir, então, dessa nova tributação brasileira, vamos dizer assim, né, a gente vai ter um processo muito mais simplificado, né, um processo muito mais
igualitário também, né? Acho que a gente pode dizer isso. Só que aí, como nós trabalhamos com municípios, e aqui a maioria das pessoas que estão aqui está envolvido com o município, e a pergunta que não quer calar é o seguinte: como fica o ISS a partir de 2026, né? Nós sabemos que a partir de 1º de janeiro de 2026 já começa essas mudanças, já começa... E aí, como que vai ficar o ISS a partir daí, então? Tá. Vamos lá. Nós vamos ter um período de transição que ele vai durar até o final de 2032. Então, olha só, né? Pega papel, caneta e vai anotando para você não se perder em tantos números. Então, a nível federal, nós vamos ter uma transição mais curta. Então, nós teremos PIS, COFINS e IPI até o final de 2026. Em 27 não tem mais PIS, não tem COFINS e não tem IPI. Mas já no dia 1º de janeiro de 26, nós já temos a CBS na alíquota teste, de 0,9. Então, o 26, ele é um ano que teremos os dois. PIS, COFINS, IPI e CBS na alíquota teste, 27 vira tudo. A nível estadual e municipal, nós teremos o ICMS e o ISS na íntegra. Ele não muda nada até o final de 2028. Quem paga ISS vai apurar o ISS no modelo de hoje, vai apurar com a alíquota de hoje, com a legislação de hoje, com lei complementar 116, com lista, com item, com subitem, tudo até o final de 2028. Mas, já agora, no início de 2026, tem uma alíquota teste de IBS de 0,1%, tá? Em 27 também, e em 28 também. Então, ele tem a alíquota teste. Em 29, que são 4 anos, 29, 30, 31 e 32, né? Ele vai apurar o IBS, porque eu já tenho a alíquota de IBS, e ele vai apurar o ISS, normal. O ISS ele vai apurar com as regras do ISS, o IBS ele vai apurar com as regras novas do IBS. Não se misturam essas duas apurações. Em 29, ele vai apurar o ISS com uma alíquota correspondente a 90% da alíquota que está prevista. E ele vai apurar o IBS com uma alíquota de 10% da alíquota que está prevista. Então, em 2029, se a alíquota dele é 5%, ele vai recolher só 4,5%. E vem diminuindo. Em 2030, é 80%. Então, se a alíquota é 5%, ele vai pagar 4% de alíquota. Em 2031, é 30%. Então, se a alíquota é 5%, ele vai pagar... né? Aliás, é 70%, então ele vai pagar 3,5%, em 2032 é 60%, então é como se ele pagasse apenas 3% de alíquota, então vem diminuindo, ó, 5, aí depois eu venho para 90%, eu venho para 80%, né, então 5, 4 e 3%, e vem diminuindo. E o IBS, ele vem aumentando. Então, quando lá no ISS é 90, o IBS eu vou pagar 10% dele. Então, eu venho 10, 20, 30, 40, 29, 30, 31 e 32. E em 33 eu pago 100% do IBS. Então, vem diminuindo a arrecadação do ISS e aumentando a arrecadação do IBS. Em 2033 eu viro a chave. Então, a gente tem um processo aí que ele é gradual. Então, eu acho que alguns nomes que a gente está muito acostumado... eles vão sumindo e outros vão aparecendo, então isso é bem, bem interessante. O Célio fez uma pergunta, antes da gente entrar no próximo tópico, o Célio Nogueira fez uma pergunta que eu acho que ela é interessante, porque eu acho que ele é dos meus, ele está preocupado com a operação da coisa. Ele fez a pergunta que é a seguinte, o senhor comentou que a competência ela vai ser compartilhada entre os estados, entre o estado e os municípios, né? Com relação ao IBS. E como vai ficar a fiscalização disso? Então, a gente vai ter ali os municípios e estados, em teoria, tendo que fiscalizar de maneira igual, o mesmo tributo. Como que a gente vai operacionalizar isso, professor? Tá. Essa pergunta é interessante, né? Sempre que a gente passa pelos municípios, sempre tem essa pergunta. Mas vamos lá, a gente precisa, eu tenho uma opinião aqui, né? Muita gente fala assim, nós, municípios, perdemos competências. Nós perdemos competências, porque nós não teremos mais o ISS. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo, Sérgio? Deu uma queda, mas voltou. Tá bem. Voltou? Tá. Então, é muito comum nós escutarmos, quando a gente passa em município, eles falam assim, nossa, e agora nós perdemos a nossa competência, né? E nos apegamos àquilo que nós perdemos.
que nós perdemos a competência de fiscalizar o ISS. E eu falo por onde eu passo, Sérgio, o seguinte, na verdade, nós ganhamos muita competência. Porque se antes nós tínhamos competência para fiscalizar serviço, agora é como se toda aquela competência dos estados viessem para nós também. É claro que os estados também ganharam a competência do que antes era nosso. Mas agora, eu auditor municipal, que antes eu fiscalizava serviço, empresas de tecnologia, engenharia, serviço de educação, serviços médicos, agora eu vou fiscalizar comércio, eu vou fiscalizar indústria, e eu vou fiscalizar várias operações que antes não estavam sujeitas nem ao ICMS, nem ao ISS. Então, eu ganhei competência que nem os auditores dos estados tinham. Exemplo, alocação de bens móveis, que agora está na incidência de CBS e IBS, a compra e venda de imóvel, que agora está na competência de CBS e IBS. Então, na verdade, tanto auditores estaduais quanto municipais, nós nos empoderamos, nós dois temos competências, né, que antes nós não tínhamos, né? Então, nós precisamos nos preparar para isso. Mas, para me focar na pergunta aqui, como vai ficar a fiscalização disso? Então, a fiscalização, tudo vai ser exercido, essa competência ela é exercida a nível de comitê gestor do IBS. Então, o comitê gestor, ele vai ter competência para regulamentar o IBS, e ele também vai ter um núcleo, ali dentro, eu sugiro, está em discussão no Congresso, o PLP 108, ele vai ver que ali dentro tem uma diretoria de fiscalização, tem uma diretoria de inteligência, então o comitê gestor está preparando um sistema de fiscalização, e todos nós, auditores dos municípios e auditores dos estados, vamos controlar nossas fiscalizações via esse sistema do comitê gestor. E como que ele vai funcionar? O comitê gestor ele vai colocar na plataforma aquela empresa que, a priori, é para ser fiscalizada de acordo com uma inteligência que veio de cima. Então, não somos nós mais que vamos falar, vamos fiscalizar a empresa A, a empresa B. O comitê gestor tem um núcleo de inteligência, tem banco de dados, está cruzando informações, está mapeando aquelas empresas que é para serem fiscalizadas. Vamos supor que isso tem a ver, eu vi ali o Fábio, que é de Buriti Alegre, que essa empresa passou por Buriti Alegre, ou ela é de Buriti Alegre, ou ela emitiu nota para Buriti Alegre, ela tem alguma relação com Buriti Alegre. Quando o comitê gestor disparar uma fiscalização para Buriti Alegre, o sistema vai apontar, Buriti Alegre, você tem interesse em fiscalizar essa empresa? Só que também vai disparar para o estado de Goiás. Só que essa empresa tem nota emitida para Goiânia, também vai estar no sistema aqui. Goiânia, você tem interesse? Então pode ter lá 200 municípios. Quem tem interesse em fiscalizar essa empresa? Se Buriti Alegre for o primeiro que chegar lá e falar assim, eu tenho, ele vai fiscalizar. Mas Goiânia falar, eu também tenho, eu também vou fiscalizar. Mas a coordenação da fiscalização é de Buriti Alegre, porque ela foi lá e apertou primeiro. E o Estado também pode falar, eu também tenho, só que a coordenação é de Buriti Alegre. E o Estado vai vir de apoio no meio dessa fiscalização. Eu também vejo com muito otimismo o potencial de fiscalização disso, porque é igual o professor acabou de falar, a gente vai ter um potencial de centenas de municípios fiscalizando a mesma empresa, e o resultado disso provavelmente é mais arrecadação para todos os municípios também, então isso é bem, bem interessante. Tá, inclusive, professor, isso também inclui, aí a gente está falando de uma junção de tributos, né, isso também inclui comércio, né, não só serviço. Também inclui comércio, inclui indústria, agora a nossa competência, ela é ampla, né? É ampla, né? Beleza. Então, olha aí, o supermercado do município também vai poder ser fiscalizado por vocês. É uma novidade aí, mais trabalho para fiscalização municipal aí a partir dos próximos anos. Vamos lá, acho que a gente pode até pular um tópico aqui, né, Osana? A gente está passando por um processo agora que eu tô chamando de a primeira etapa. É só o começo, é só a ponta. Na verdade, ela é a base, né? Mas a gente está vendo só ela por enquanto, então falando que é a ponta do iceberg. Mas as notas fiscais, a gente vai ter um processo aí de mudança a curto prazo. Então, 1º de janeiro, a gente já tem uma mudança significativa nesse processo. Aqui na Megasoft, a gente tem feito, o pessoal, eles já sabem, a gente tem feito nas últimas semanas. A gente fez uma live, professor, falando só sobre a adesão que os municípios precisam fazer junto à Receita, fizemos uma só sobre a parametrização, então a gente está bem preocupado, a gente está acompanhando de perto os nossos clientes com relação a isso,
Então, seria interessante se o senhor puder falar um pouco sobre a importância desse processo de adesão, parametrização e como é que vai ficar a emissão de nota fiscal e a partir de janeiro de 26, o que está mudando nesse processo? Tá, vamos entender, né? E eu também tenho visto o pessoal perguntando muito sobre isso, né? Primeiro que nós temos prazo, né? No dia 1º de janeiro de 2026, a própria legislação, a Lei Complementar 214, ela exige que todos os municípios estejam adequados ao novo padrão da nota fiscal de serviço eletrônica, né? A reforma tributária, ela vai ter a apuração dela vai ser aquilo que a gente chama de apuração assistida. E dentro da apuração assistida, a nota fiscal, ela ganhou superpoderes. Por que superpoderes? Porque se antes eu emitia nota, depois, no mês seguinte, eu apurava, depois eu gerava o tributo, por exemplo, numa DCTF, depois eu pagava esse imposto. Agora, eu emiti a nota, o resto vai ser tudo feito via apuração assistida. Eu emiti a nota, essa nota já vai alimentar o banco de dados, ela já vai gerar crédito, ela já vai gerar débito, já vai ver a compensação automática entre os dois, já vai haver o pagamento, já vai mandar crédito para frente, tudo isso em tempo real. Então, a nota, ela ganhou superpoderes. Não por outra razão, as primeiras ações efetivas dentro da reforma tributária foram 2 novos modelos de nota. Então, lá na nota fiscal de venda de mercadoria já tem um novo layout, está lá dentro, com CSPs, tudo que a gente precisa usar, e a nota fiscal de serviço também já tem ali uma padronização. Então, os municípios precisam se adequar. E aí existem 2 modelos, tá? O município pode fazer a emissão no ambiente local, ele vai autorizar, ele vai homologar, faz tudo em ambiente local, e ele manda essa nota para o ambiente de dados nacional, e dali ela é usada para apuração do CBS e IBS, que vai acontecer a nível de Receita e Comitê Gestor, e dali ela é disparada para os outros municípios via compartilhamento de informações. É um modelo. Segundo modelo, ele vai optar por já fazer a emissão direta no ambiente de dados nacional. Ele fazendo essa emissão, a nota é recebida, homologada, chancelada, tudo no ambiente de dados nacional, como é o MEI hoje, né? E a nota desce, né? Eu falo desce, ela sai do ambiente de dados nacional e vem para o município, para que o município possa fazer ali a sua apuração do ISS. Eu preciso lembrar que durante essa transição, eu tenho uma nota só que está sendo usada pelo governo, pelo comitê gestor para apuração do CBS e IBS, e ela está sendo usada pelo município na apuração do ISS, né? Então, esses 2 modelos, eles estão disponíveis. E um ponto importantíssimo, que está lá no artigo 60, mostre isso lá para o seu secretário, para o seu prefeito. Está escrito lá no artigo 60, parágrafo 4º, está dizendo que no dia 1º de janeiro, se você não tiver adequado, você não recebe transferências voluntárias. Tá? Esse é um ponto que a gente tem focado bastante também, chamando a atenção dos nossos clientes, que fazer adesão e se adequar é fundamental até para o bom funcionamento do município, né, Ozanam? Isso é verdade. E assim, a gente tem falado e tem visto assim, assim, muitos municípios ainda não tomou conhecimento disso, muitos municípios ainda não tomaram a iniciativa de fazer. A gente tem buscado orientar nossos clientes, tem buscado orientar o pessoal nosso aqui para que possa realmente estar atento a isso e fazer essa adesão o quanto antes, porque cada dia que passa também, assim, vai ficando mais em cima da hora e tudo, e a gente sabe que as coisas em cima da hora, tudo é mais complicado, né? Então, se você tem, ainda não fez, se você ainda está sem fazer essa adesão, então já procure fazer essa adesão. O pessoal nosso aqui, nós temos já live gravada orientando como fazer isso, a gente tem live gravada orientando como fazer a parametrização. Fiquem atentos a isso, porque realmente é muito importante que isso seja feito e seja feito o quanto antes, né? O professor Lucas já falou um pouco aí a respeito sobre a questão da inadimplência, né? Então, assim, se não fizer essa adesão a partir de 1º de janeiro, já tem aí, então, sanções para o município, as transferências voluntárias poderão ser bloqueadas e realmente, assim, a gente vê uma preocupação muito grande. Então, é importante que cada um dos municípios faça essa adesão, né?
Bom, aí tinha uma outra pergunta aqui também, já foi respondida, sobre a questão das sanções, exatamente, o professor já falou, está lá no artigo 60, né? Então, é o impedimento de receber transferências voluntárias, né? Mas aqui, pensando nisso também, a gente preocupa muito com a questão da arrecadação, né? Como que vai ficar essa questão? A partir do momento que entrar, a partir do ano que vem, é a prefeitura que vai ter que calcular o ISS. Ah, não, a partir do momento, se ela aderir ao ambiente nacional, a União vai calcular esse ISS e mandar para a prefeitura, vai gerar um DARF para pagar ISS, vai ser feito como é feito lá no MEI, que paga por lá mesmo, e a prefeitura já recebe isso daqui, ou é a prefeitura mesmo que vai continuar tendo que calcular esse ISS, vai ter que gerar os DUANs aqui e pagar aqui direto na prefeitura. Como que fica essa questão aí, professor, do fluxo de trabalho dentro da prefeitura? A apuração do ISS, a priori, o comitê gestor do IBS e o ambiente de dados nacional não vai fazer essa apuração do ISS. Então, esse ISS, ele precisa ser apurado via prefeitura. As apurações, elas são diferentes. Então, tem uma apuração a nível federal e eu tenho uma apuração a nível municipal, assim como os estados vão continuar fazendo a sua apuração de ICMS sem envolver o comitê gestor. O que eu tenho é que a origem dos dados, ela vai vir de um único local. Então, a nota de serviço, ela vai estar servindo ao comitê gestor para se apurar CBS e IBS, e ela vai estar servindo ao município para se apurar o ISS. Tá? Ok, então, até que o ISS deixe de existir realmente, então o município será responsável por calcular, gerar os DUANs e cobrar o ISS de cada um dos municípios. Então, isso a gente vai até o final de 2028, 100% do ISS vai ser apurado pelos municípios, e de 2029 até 2032, ele vai calcular isso fracionado, não é isso? Isso mesmo. Isso Ok. mesmo. Perfeito. Então, isso precisa ficar bem claro para a gente, tudo. A gente já via algumas pessoas falando assim, não, a partir, então, de agora eu não vou precisar preocupar com emissão de DUAN, não vou precisar preocupar com emissão de... Não é isso, né? Os municípios continuam ainda até 2032, final de 2032, com essa obrigação de fazer toda a cobrança e de fazer todo o cálculo do ISS, correto? Isso mesmo. Perfeito. Beleza. Um outro ponto que eu gostaria de perguntar aqui também é o seguinte, com respeito à perda de receita, a perda de arrecadação, porque às vezes o município pensa assim, ah, não, mas aí eu vou perder esse controle e às vezes eu vou diminuir a minha... Com esse novo processo, vai diminuir a minha arrecadação de ISS, o município vai sair prejudicado, não vai? Como que será isso? Qual que é o percentual do IBS que o município vai receber? Vai ser uma cota parte? Como que vai funcionar essa parte, professor? Como que vai ser o recebimento quando tiver aí totalmente implantado, então, o IBS? Como que vai ser a parte que o município vai receber? Tá, isso é bacana, né? Aliás, Osana, esse é um tema que demandaria muito tempo, né? Então, eu peço licença aqui para convidar as pessoas para o nosso curso, que nós vamos ter um curso, né? Depois você vai falar sobre ele, e ali eu vou detalhar sobre isso para todo mundo entender a diferença entre alíquota de referência e alíquota padrão, né? Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União, aliás, o Comitê Gestor e a Receita Federal, eles vão publicar anualmente o que eles chamam de alíquota de referência. E é um conceito que tem gerado muita confusão. O que é essa alíquota de referência? Vai haver uma alíquota de referência da União, uma alíquota de referência dos estados e uma alíquota de referência dos municípios. Vamos falar dos municípios. A alíquota de referência dos municípios é um cálculo que vai ser feito, e ele vai dizer o seguinte, qual é a alíquota do IBS municipal
que caso eu use essa alíquota, ela vai me trazer para todos os municípios juntos uma arrecadação de IBS municipal igual à arrecadação de ISS que esses municípios perderam. Qual é essa alíquota? Lembrando que isso não está dizendo que um município ganha e o outro perde. Eu estou dizendo que todos juntos vão arrecadar o mesmo tanto. Né? Essa é a alíquota que vai ser divulgada ano a ano. Ele vai, o Senado, ela é calculada pelo comitê gestor, que manda para o Tribunal de Contas, que recalcula, que manda para o Senado e é aprovada até o final de outubro, e o Senado vai divulgar essa alíquota todos os anos. Então, olha o apontamento dela. Se todos os municípios do Brasil usarem essa alíquota, todos vocês juntos vão arrecadar o mesmo tanto que todos vocês juntos arrecadavam nos anos anteriores. Isso vem mudando de ano, é isso que precisa ser desenhado depois com calma. Depois, isso não significa que essa alíquota vai ser a nossa alíquota. Cada município, cada estado e a União, ao definir a sua alíquota, e que é um outro conceito de alíquota padrão, nós vamos definir a nossa alíquota. E aí nós temos 3 possibilidades. Nós podemos definir uma alíquota, simplesmente definir uma alíquota. Eu quero que a minha alíquota seja 5%. Eu vou mandar para a Câmara e vou aprovar uma lei dizendo a minha alíquota é 5%. Eu posso aprovar uma lei atrelando a minha alíquota à alíquota de referência. Exemplo, aqui no meu município eu quero uma alíquota que é a alíquota de referência mais 0,5%. Então, no ano em que a alíquota de referência for 4, aqui é 4,5%. No ano em que a alíquota de referência for 3, aqui é 3,5%. E aí ela fica variável de acordo com a alíquota de referência que é publicada pelo Senado. E eu posso não fazer nada. A legislação me permite. E aí a minha alíquota padrão vai ser exatamente a alíquota de referência que está variável. Mas o que mais vai fazer os municípios, perde ou não perde receita, não é nem a perda do direito de, né, porque nós ganhamos competências. Se antes era só serviço, agora é comércio, é indústria. Mas é um conceito que mexe com muita gente. Antes a tributação estava na origem. Você pega um ISS, por exemplo. A tributação, ela é, regra geral, no local do estabelecimento do prestador. Nós temos as exceções, que é no local da prestação do serviço, alguns casos que é no local do tomador, mas, regra geral, ele está no local do prestador. Eu dou um exemplo, né? Vamos supor que eu, Lucas, aqui, eu tenho cursos que eu vendo. Eu vendo cursos online, eu faço palestra no Brasil todo, e eu posso ir lá no Rio de Janeiro e fazer uma palestra. Eu posso vender um curso online para um aluno que está lá em Fortaleza. Esse ISS sempre é de Goiânia, porque a minha empresa está estabelecida em Goiânia. Agora, com a reforma tributária, o imposto sempre vai ser do destino. Então, se eu estou em Goiânia, mas eu vendi para o aluno de Fortaleza, eu vou pagar para Fortaleza, mais para o Estado, mais para a União. Se eu vendi para um aluno de São Paulo, capital, esse imposto é de São Paulo, capital, mais São Paulo, Estado, mais União. Se eu vendi para um aluno está lá em Natal, esse imposto é de Natal, mais lá no Rio Grande do Norte, mais a União. E aí eu tenho esse imposto ao destino. Então, aqui já fica muito claro. E o ICMS também vai funcionar assim. Então, muitos municípios vão perder receita em razão desse deslocamento de competência, principalmente aqueles municípios que recebem muitas empresas. E muitos municípios vão ganhar imposto, porque eles não têm muitas empresas, não têm muitos CNPJs, mas têm um mercado consumidor muito grande. Então, esse é o ponto, esse é o cálculo que o município tem que fazer. Entendi. Ok, a gente vê que realmente não vai ser uma coisa muito simples, então a gente precisa ficar atento a isso, e acho que esse curso realmente vai ajudar bastante. Então, no final aqui da nossa live, nós vamos colocar aqui o link do curso, o banner do curso, para que vocês possam procurar fazer a inscrição. Né? Realmente vai ser muito importante, vai ser um dia inteiro, já que a gente já está vendo que nesse pequeno tempo que nós estamos aqui já tem coisas muito importantes, coisas muito boas que a gente está aprendendo, imagina um dia todo sobre isso, né? Mas um outro ponto também que eu gostaria de perguntar para o senhor, professor, é exatamente sobre a questão de uma média, porque parece que vai ter um fundo que vai garantir aí uma média de arrecadação para os municípios e para os estados nesse período, e aí, assim, a gente vai ter que preocupar bastante com esses 3 anos aí que vai passar aí com respeito à arrecadação, não é isso? Ou não tem nada a ver isso? Não, tem tudo a ver, né? Por quê? Porque essa transição, ela não é uma chavinha que eu vou lá e
e ligo ou desligo, né, do jeito que você queira entender. Ela tem uma transição. Então, eu falei agora há pouco da transição entre o físico e o contribuinte, né, que vai até final de 32. Em 33, a relação entre contribuinte e físico está resolvida. Em 33, segue IBS e CBS, não tem PIS, não tem COFINS, não tem ICMS, não tem ISS. Para fins de repartição de receita, Rosana, essa transição vai até 2077. Olha que maluquice isso. Até 2077. E como que funciona isso? Olha só. Todo mundo vai pagar para o destino. Então, a minha empresa de aula, que eu vendi para o aluno de Fortaleza, eu vou pagar a alíquota de Fortaleza, mais a alíquota do Estado, mais a alíquota da União. Pronto. Né? Eu vou pagar. E esse dinheiro vai chegar no comitê gestor. Só que na hora de distribuir, o comitê gestor não vai distribuir tudo pelo critério que ele foi apurado. Então, o que o comitê gestor vai fazer? Então, ele, a priori, 80% o comitê vai separar. Então, vamos supor que chegou 100 bilhões de reais no comitê gestor. Ele vai separar 80, 20 ele vai mandar pelo critério do destino. E 80 ele vai devolver de acordo com a média de arrecadação que houve nos anos anteriores. Olha só, então nós começamos em 80. Então, 80% continua igual até 2033. Em 33 tem um recuo. 90% continua pela média de arrecadação, 90%. E aí, de 33 até 2077, eu venho diminuindo 1,45 avos por ano. Então, na verdade, eu diminuo 2% por ano. Então, veja, em 33, 90% está indo pela média de arrecadação dos anos passados. Em 33. E só 10% está sendo distribuído pelo critério real pelo qual foi pago, que é o do destino. E aí, depois, eu venho diminuindo 2% ao mês. Então, em 34, esses 90% viram 88. E do outro lado eu tenho 12 indo pelo critério do destino. Então, ele vem 88, 86, 84, 80, até que eu zero, lá em 2077, eu zero a distribuição de receita pela média de arrecadação, que é o que tem hoje, e passa a ser integral pelo destino. É uma transição longa, e que são 45 anos a contar de 2033. Como diz o Senhor Jesus, né? Quem tem ouvido, ouça, né? Então, vai ser pela média, gente. Então, assim, quanto maior a arrecadação de ISS nós tivermos nesses próximos anos, melhor vai ser a nossa média para entrar nesse cálculo. Então, assim, é muito importante a gente cuidar, então, com essa arrecadação aí, porque, assim, se você está pensando assim, não, a partir de 2026 eu não vou nem olhar mais para isso, vou só calcular. Não, você tem que fazer o contrário, você tem que colocar um olho bem maior, tentar arrecadar o máximo possível, porque essa vai ser a média que vai ser calculada dali para frente, não é isso? Isso. E aí eu vou fazer uma promessa aqui por nós dois, né, Osanã? Eu e o Osanã, a gente, da Megasoft, já vai deixar marcado uma live, né, para 2077. Isso. Né, porque aí em 2077 a gente vai te falar assim, agora mudou, não é isso mais, não, agora você precisa se preocupar. Né, Osanã? É verdade. Eu acho que eu já vou estar com o nariz já pendurado aqui, já, né? Mas beleza. Algo mais? Alguma pergunta mais aí? Tem uma pergunta aí que eu achei interessante, eu queria saber a opinião do professor. A coletoria de Petrolina, que imagino que deve ser o Leandro, não sei se é o Leandro que está participando, mas ele fez uma pergunta que é a seguinte: é vantagem para o município aderir ao MAN? O MAN, pessoal, ele é o módulo de apuração nacional que tá vindo embarcado lá junto com essa mudança da nota padrão nacional também, né? Eles estão oferecendo esse outro serviço lá. O que o senhor acha, professor? Você acha que é vantagem para o município? Bom, eu já falei dos dois modelos, né? Uhum. Então, e aí você falou muito bem que ele é opcional. Então, primeiro o município precisa entender isso, que ele é opcional. Ele vai entrar lá, tem no próprio portal da nota fiscal de serviço, tem lá os modelos de convênio. Ao fazer a adesão, ele vai dizer qual é o modelo, se ele vai optar pelo MAN, se ele não vai optar pelo MAN. O que eu tenho visto são muitos municípios que têm feito a adesão pelo MAN, né? Então, ele já faz uma emissão ali. Por que ele já faz uma emissão ali? A priori, eu preciso ainda fazer uma apuração do ISS do lado de cá. Mas, quando eu faço essa apuração de ISS, eu fico com essa responsabilidade de receber nota, eu fico com responsabilidade de homologar, eu fico com uma responsabilidade, e tudo seria maravilhoso, mas a gente sabe que a maior parte dos municípios do Brasil,
eles não têm uma estrutura para poder receber, para poder homologar, para poder ajustar. E aí imagina que agora não é só você está junto com todo mundo. Imagina que a sua nota ela tem que estar rodando, que lá no âmbito nacional tem uma apuração em tempo real. E que se você falhar do lado de cá, você bagunça o Brasil inteiro. Ou seja, os efeitos disso é muito grande. Então, eu entendo que tem as suas vantagens, sim, fazer adesão, já fazer uma emissão a nível nacional, né? O que as empresas precisam, o que a prefeitura precisa entender, né? Que a própria emissão a nível nacional, ela não vai atender muitas empresas. Por quê? Porque, regra geral, ela não vai ter uma API, sempre, ela não vai ter ela vai te entregar um software, não sei qual a palavra que eu uso aqui, mas é como se ele fosse cru, né? Rústico, né? Vai vir rústico. Então, ele vai falar assim, ó, tá aqui, entra aí e emite. Mas nós temos algumas empresas que, peraí, ela precisa fazer emissão em lote, ela precisa fazer emissão automática, ela precisa ir ali, né? E os dados de emissão da nota já tá vindo de um outro sistema interno, que muitas vezes, né, precisa de uma conversa ali para o ambiente de dados nacional. Então, aí entram várias empresas, por exemplo, a Mega Software, né, que pode fazer essa intermediação. Então, a Mega Software pode entrar no meio desse processo, inclusive, muitas vezes, sem trazer custo para o município, ou com um custo muito baixo, porque ela vai estar atendendo o cliente do outro lado, né? Então, isso tudo, eu acho que é um processo muito válido, a prefeitura fazer essa adesão ao ambiente nacional e contar com o apoio de uma empresa para que ela esteja atendendo, né, uma empresa de tecnologia, para que ela esteja atendendo o contribuinte lá na outra ponta. Eu vou pedir só uns segundinhos para comentar sobre isso. Nós adotamos um modelo aqui na Megasoft para atender todos os clientes, a gente está comunicando vocês aí ao longo das últimas semanas, e a ideia é que tudo que o MAN faça, se você quiser essa opção, o MegaDM vai fazer por você. Então, da mesma forma que você apura o ISS hoje, gera suas guias, igual vocês fazem há bastante tempo, não vai mudar. Vai ficar muito similar, até a usabilidade vai ser muito próxima, então eu até ousei falar, professor, para um cliente esses dias, que se brincar em janeiro ele vai sentir nem diferença, que ele vai continuar vendo as notas, ele vai continuar apurando de uma forma natural, igual ele sempre fez, tá? Então, é claro, daqui para o final do ano a gente vai ter muitas oportunidades e a gente vai aproveitar para falar bastante para vocês dessas mudanças que a gente está fazendo. Então, a ideia é oferecer uma ferramenta muito, muito interessante para vocês continuarem trabalhando com isso, tá? Eu tenho uma outra pergunta do Célio também. Eu vou ler a pergunta dele, tá, professor? Ele fala o seguinte: como fica a situação dos municípios que não têm autoridade tributária? A fiscalização fica para o Estado? Não tem autoridade? Eu também não. Por isso que eu li a pergunta dele. Eu não sei se. Não tem nenhum tipo de estrutura tributária? Pode ser. Sério, se você quiser compartilhar mais com a gente, com o que você entende por isso? Qual é o município dele? Qual que é o seu município, Célio? Imagina. Ah, não tem fiscal concursado. Não tem uma equipe efetiva, no caso, né, Célio? O que eu recomendo? Aí aqui eu peço muito, assim, eu peço muita compreensão, né, no que eu vou falar aqui, porque, como diz, eu estou fazendo um trabalho de bolinha de cristal aqui, estou tentando prever o futuro, tá, Samuel? Então, muito cuidado aí com as minhas palavras, é um achismo. Mas há uma tendência de unificação e que, no futuro, muito a médio prazo, mais a longo prazo, haja até uma unificação de carreiras. Por quê? Porque nós estamos entrando em um modelo que a competência dos estados e as competências dos municípios, elas são as mesmas, não muda absolutamente nada, inclusive o ambiente de fiscalização ele é compartilhado, né? Então, há uma tendência que isso aconteça, não significa que isso vá acontecer, né? E outro ponto é a própria discrepância, quer ver? Eu estou vendo que tem muito fiscal aqui, eu vou falar o que vocês querem ouvir, tá? Mas há uma tendência, inclusive, de unificação de planos de cargos e salários. E a razão é muito óbvia. Como que eu, auditor lá do município, que tenho a mesma competência com o auditor do Estado, o auditor do Estado, que eu estou dividindo a fiscalização com ele, e muitas vezes eu vou estar coordenando a fiscalização, porque eu aceitei ela primeiro,
o meu salário é R$ 3.000 e o do auditor do Estado é 60. Como conviver com isso? Então, esse é um problema que a gente vai enfrentar. E é claro, o município que não tiver estrutura, eles não vão laçar fiscal na rua e falar assim, ó, vem cá, é você, né? Então, o município que não tiver estrutura vai ficar para trás. Ela vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. E uma outra preocupação, que por onde eu passo, o pessoal também tem me perguntado, não basta você ter estrutura. Você pode até ter um fiscal concursado, por exemplo, um município vizinho aqui que me questionou. Lá é uma carreira só, lá tem auditor. E lá dentro da competência tem, você é fiscal, auditor de saúde, auditor da vigilância sanitária, você é auditor de trânsito, você é auditor. Então, veja, muito provavelmente vai ser um caso que vai bater lá e o comitê vai falar, não, peraí, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu sugiro que tem muito lugar que ele está no mesmo plano de cargo de salário e a lei é a mesma, de um fiscal de postura. Então, tem que separar, tem que deixar isso claro, né? Recomendo que todos vocês que têm hoje uma lei, que você ainda é ensino médio, corra e muda para ensino superior, não é que vai acontecer, mas há uma tendência de que, caso aconteça uma unificação, essa unificação traga requisitos. Ele não vai pegar qualquer um que entrou de qualquer jeito e trazer para um cargo nacional. E muito provavelmente vai ser aqueles que têm nível superior. Né? Não é que você precisa ter um nível superior, mas o seu cargo precisa ser de nível superior. Né? Então muda, o próximo concurso, quem quiser faz curso superior. Se você entrou sem o curso superior, não tem problema, você está no cargo. Mas muda a lei, coloca a exigência de curso superior. Então, alguns cuidados que eu tenho falado por onde eu passo. E se não tem estrutura, cria estrutura, né? E não é só por causa da reforma, você precisa, né, assim, convencer seu secretário, convencer o prefeito de que ele não faz nada sem dinheiro, e vocês é o meio de campo, né? Vocês que vão fazer isso. Zanão, tem mais perguntas aqui do pessoal? A gente pode fazer? Um pouquinho, ainda temos mais alguns minutos ainda. Vamos nas perguntas aqui. A Ivonete lá de Alto Horizonte. A Ivonete é uma parceira, viu, professor? Lá em Alto Horizonte é uma cidade que tem uma arrecadação muito expressiva, e ela fez a pergunta que é a seguinte: a minha arrecadação que é muito boa, como é que fica com a de ISS especificamente, tá? Como é que fica agora com essa, na reforma? Como é que eu vou ficar depois disso? A notícia Passa o telefone dela que Goiânia quer fazer um empréstimo. E lá, esse brinca lá eles têm, viu? Lá a arrecadação é muito boa mesmo. Eu sei. Inclusive lá eles têm aquele fundo, né, lá da parte da mineração, então eu conheço lá o município, e eu falo brincando, né? Mas desculpa, eu me perdi na brincadeira aqui. Qual foi a pergunta final dela? Ela tá interessada em saber, ela já arrecada bastante. Fez a reforma, como é que vai ficar ela depois disso? Ela vai arrecadar mais, vai arrecadar menos, vai arrecadar igual? Então, eu acredito que eles podem ter perda de receita, tá? Eu conheço lá o município. Por quê? Porque eles arrecadam bastante, porque lá tem empresas que são, né, lá tem empresas que são estratégicas. Não porque lá tem uma população gigante. Sim. Então, agora, eu mudo. Essa empresa estratégica, ela vai estar mandando recurso para onde ela vende. Então, a pergunta que ela tem que fazer é o seguinte: hoje a empresa está aqui, ela está produzindo aqui, o imposto está vindo para cá. Mas essa empresa está vendendo para quem? Quem está consumindo o que essa empresa produz? Lá em Alto Horizonte, não é a população de Alto Horizonte que está consumindo isso. Então, o imposto vai deixar de estar em Alto Horizonte e vai migrar para onde esse produto está sendo consumido. A gente pode falar que a densidade populacional agora é um fator muito importante nesse processo, né, professor? Eu gosto de brincar, né, Samuel? Claro que é uma brincadeira, mas eu gosto de brincar o seguinte: hoje o governador, ele sai, né, aqui, o nosso governador aqui de Goiás faz muito isso, ele vai lá no estado de São Paulo, vai lá no Rio Grande do Sul, vai lá em Santa Catarina e traz indústria. Ele vem cá e fala: indústria, vamos lá para o meu estado de Goiás, né? Cria um polo. Temos aqui vários exemplos do DAI ali em Anápolis, temos ali em Aparecida de Goiânia, Catalão, né, que recebeu algumas montadoras. Mas, então ele vai atrás das indústrias, fala: indústria, vem para cá. Agora ele vai rodar o Brasil, vai falando assim: você que está querendo ter um filho, vamos ter seu filho lá em Goiás, né? Porque nós queremos gente. E aí, fomentar tenha seu filho, nasça seu filho em Goiás, né? Quanto mais gente consumindo, melhor para o município nessa mudança. Exatamente. Tem eu já ouvi uma discussão interessante sobre isso, e
e aqui está como prefeitura de Palmeirópolis, lá no Tocantins, mas ele não está o nome dele. Mas ele perguntou o seguinte: e para as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, como é que fica com o novo emissor? Não muda nada, ela só vai emitir a nota no novo emissor, seja no ambiente nacional, seja de cá, mas ela continua tendo que fazer o PGDAS, ela, no ano subsequente ela continua tendo que fazer o DEFIS, ela continua arrecadando seus tributos dentro do DAS, inclusive lá nos anexos já tem a previsão de CBS e IBS lá dentro, então para ela não muda nada, tá? Segue o jogo. Segue o jogo. Só, talvez a fiscalização disso vai ficar um pouco mais simples, né? Sim, vai ficar mais simples. Que vai estar no mesmo... O RBT12 vai estar junto ali, eles vão conseguir fiscalizar de uma forma mais interessante essa alíquota, talvez só tenha uma mudança com relação a isso? Perfeito, isso mesmo. Então, beleza. Osana, lá em Petrolina perguntaram de novo sobre o MAN. Exatamente, acho que é o Leandro. Se eu estiver falando que se não for o Leandro, você me perdoa. Mas sim, se o município não quiser optar pelo MAN, ele vai continuar usando o MegaDM. Ele pode, na parametrização, falar que não quer usar o MAN, tá? Essa é uma opção, sim. Isso mesmo. Ô, Samuel, só pedir licença para você aqui, eu tô mandando ali no chat o Instagram, Sim. meu, sempre estou falando de reforma tributária, e aí eu vou fazer um pedido. Quem está assistindo a gente, e for publicar, né, aliás, eu sempre sugiro isso, publique, mostre que você está estudando reforma tributária, tentando aprender, e aí já marca lá a Megasoft, se você quiser mandar um Instagram aqui da Megasoft, me marca também para a gente repostar, né, Samuel? Vou pedir para a Mariane e para a Lídia mandar o Instagram da Megasoft também. E assim, eu vou mais, tá? Se você trabalha na área tributária, você tem que seguir o professor Lucas, viu? Tem que seguir, porque eu falo que é pré-requisito. Tem que seguir, não tem como. Isso é verdade, a gente pode ver lá a quantidade de informação que ele publica lá o tempo todo. E é autoridade no assunto, né? É a pessoa que está aí envolvido com a reforma tributária desde quando ela foi concebida, né, e faz parte do grupo, faz parte do Comitê Nacional, e isso realmente dá uma segurança muito grande naquilo que ele fala, porque ele fala daquilo que está sabendo, daquilo que está mexendo lá, daquilo que ele está ajudando a normatizar e a fazer, né? Então, realmente, eu acho que é muito importante. Eu acho que nós já estamos indo aí para o nosso final, né? Estamos aí com 221 pessoas. Quero agradecer muito aí a cada um dos que participaram aqui com a gente. Professor Lucas, as suas palavras finais aí para a nossa live. Bom, eu quero agradecer, né, Osana, eu acho que eu por onde passo eu falo isso, né, eu acho que tributário é um assunto muito complexo, né, o que a gente faz é um assunto pesado, e a gente ameniza isso trabalhando com pessoas boas, né, pessoas que nos deixam à vontade para falar, pessoas que nos dá a autoridade mesmo, que a gente, né, aparece aqui numa telinha, ao lado de uma empresa igual a Megasoft, ao lado do Ozanam, sem medo, né, que vocês sabem que a gente que é fiscal, a gente é todo aqui melindroso, né, o Ozanam fala assim, não, peraí, eu não vou falar, não posso falar disso, não posso, e eu venho aqui de cara muito limpa para falar a satisfação que eu tenho em estar ao lado de vocês, né, em tudo que a gente faz, em curso, em palestra, né, tem sido um grande parceiro, e não tenho receio nenhum de vir cá, inclusive recomendar, viu, Osana, que o pessoal que ainda não está com o sistema de vocês, que eles estudam, que eles entendam, né, não é que faça porque eu falei que não, mas conheço, só conheço, meu pedido é isso, conheço, porque se vocês conhecerem, aí eu não preciso falar mais nada, né, Osana? Então, muito obrigado a todos. Reforço lá no Instagram, sempre estou falando de direito tributário, estou falando muito de reforma, e vamos ter o curso, né, sobre reforma tributária, o Zanão acho que vai mostrar aqui para vocês agora. Então, muito grato a todos vocês. Ok. A recíproca é verdadeira, viu, professor? Nós também temos um orgulho muito grande de ter o senhor como parceiro aqui, de ter o senhor presente aqui nas nossas lives, em eventos que a gente faz, em cursos que a gente faz. E por falar em curso, eu acho que ninguém pode perder esse curso que vai acontecer agora no início de novembro. Tá aí o banner aí do nosso curso, já está aí aparecendo aí. Dia 6/11, marca isso na sua agenda. 6/11
vai ser aqui presencial, aqui no escritório, aqui na Megasoft, vai ser o dia todo, das 8 às 17, o professor Lucas estará aqui conosco. Nós já colocamos, quero que coloque novamente aí, Mariane, o telefone aí no chat para você não perder. Nós já colocamos ali o telefone, mas você vai entrar em contato por telefone lá com o ICPOS e fazer a sua inscrição para o curso. Eu tenho certeza que esse curso vai ser extremamente importante e nós vamos ganhar muito participando desse curso, tá bom? Nossas vagas são limitadas, nós temos apenas 100 vagas para poder participar desse curso. Então, se você quer participar, corra o quanto antes. O telefone está aí na tela, 6299-633-5760. Você vai procurar, vai falar lá com o professor Aldair, vai fazer a sua inscrição. Você pode estar ali procurando isso, e eu tenho certeza que vai ser um grande curso, vai ser um grande dia de muito conhecimento. E nesses momentos aí em que estamos tendo essas mudanças, que são grandes mudanças, eu acho que é importante muito cada um de nós nos capacitarmos para esse momento, ok? E vamos caminhando, vamos continuar tendo lives, vamos continuar tendo aí orientações, os sistemas estão sendo alterados, daqui a pouco vamos sair aí com novas versões dos sistemas, vocês vão estar acompanhando isso, e por isso vocês todos precisam ficar atentos a isso, ok? Sérgio, suas mensagens final também. Queria agradecer o professor Lucas mais uma vez pela parceria, o Zanan. Se vocês tiverem dúvidas, nosso suporte está à disposição para atendê-los, tá? Faremos provavelmente ou no fim da semana ou na semana que vem mais uma live para finalizar a parte de parametrização. Então, muita gente está perguntando sobre, a gente começou na última semana, vamos finalizar na semana que vem. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Ok, então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado, professor Lucas. E aguardamos vocês no nosso curso e nas próximas lives que teremos daqui em diante também. Um bom dia a todos, um bom trabalho, que Deus abençoe a todos. Bom dia, grande abraço. Valeu.